dia a quem está passando aqui na Feira de Agricultores e Ecologistas. Fabiano. Estamos começando aqui o nosso HPAN Debate na feira de hoje. Hoje vamos conversar sobre ecologia, né? Vamos fazer reflexões sobre aquele movimento, aquele ideal que deu início a esta feira agroecológica de Porto Alegre, né, que começou aqui pela FAI, e tantas outras feiras que vieram surgindo ao longo dos tempos. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque é importante manter vivo o que criou esta feira, né, esse sentimento de que é importante a gente incentivar aquilo que nos dá vida, né? Aquilo que produz alimentos sem venenos, alimento da agricultura de base ecológica. A gente gostaria de conversar com você sobre isso. Convidamos a todos e todas que estiverem aqui na feira, tiver um tempinho para refletir, e cheguem com a gente, porque afinal a feira, além de oferecer produtos orgânicos e produtos da agroecologia, ela também é uma feira de cultura, né? Esse é um dos diferenciais da agroecologia em relação a uma feira, digamos, convencional, ou uma feira que apenas vende produtos orgânicos. Aqui vai muito além, né? A gente fala sobre sociedade, né? A gente tem apresentações de músicas, né? Lançamentos de livros, enfim, né? Aquela complexidade que a ecologia nos proporciona e nos faz refletir e pensar sobre isso. Então, vocês estão convidados para que a gente possa fazer esse bate-papo. Estão aqui comigo para iniciar essa conversa, e aqui no meu lado direito, o professor Alfredo Gui Ferreira, que é um dos fundadores da HPAN. Quem não conhece, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, que foi fundada em 1971 aqui em Porto Alegre e continua até hoje, né, trazendo aí as reflexões e lutando para que a gente consiga sobreviver em um mundo menos distópico, né, que é para onde a gente infelizmente está se encaminhando. Então, além do professor Alfredo Gui Ferreira, professor aposentado da URGS, né, nosso associado fundador, também o professor Francisco Milanês, que hoje em dia também é terapeuta, né? Professor, biólogo, doutor, aí, 50 anos também de luta ambiental, ex-presidente da HPAN por 6 gestões, atual diretor técnico e científico. Então, eu estou rodeado aqui de pessoas que podem nos trazer e nos ajudar a falar sobre isso, né? Sobre essa reflexão das questões ecológicas. Eu vou abrir primeiro aqui com o Milanês, mas vamos fazer umas falas mais curtas. Depois o professor Alfredo, que também já disse que tem compromisso e precisa sair. Mas então, Milanês, eu queria que tu, para a gente fazer uma abertura aqui, uma introdução, te dar as boas-vindas, né? Te agradecer sempre pela tua luta, essas 5 décadas aí envolvido com a ecologia. E que tu falasse um pouquinho, até para quem não conhece ou quer aprofundar, o que é ecologia para ti? Bom, essa força que nos move, essa ciência que, que vem se construindo, que é uma ciência jovem, né? É a ciência das relações. E nada mais importante na atualidade mundial do que exatamente as relações, na medida em que nós estamos tendo um problema de relações nosso com o mundo, nós não respeitamos os seres vivos, as outras espécies, unificando elas, e também o próprio meio ambiente abiótico, né? A parte sem vida do meio ambiente, que nós estamos destruindo. A nossa água, né? As nossas rochas, nossas montanhas, né? Isso tudo faz parte de um processo de vida do qual nós somos apenas uma manifestação. Nós somos uma em milhões de manifestações de seres vivos, e nós dependemos de todas as outras, porque é uma rede da vida que evoluiu junto. Então, a gente tem que entender que quando a gente está fazendo mal para qualquer uma desses seres, ou até não seres, né, seres sem vida, digamos assim, dentro da nossa ciência, nós estamos fazendo mal para nós mesmos, porque nós dependemos desses outros seres para viver. E o que, mas eu estou vivo quando eu destruo? Sim, só que está sem saúde. E esse é o problema atual. Nós já estamos há muito tempo intoxicados,
sem saúde tradicional, e tem a saúde, talvez a mais importante de todas, que é a saúde mental que nós estamos perdendo. As pessoas estão ficando deprimidas, é uma epidemia mundial, as pessoas estão ficando sem horizontes, isso tudo faz parte da mesma destruição e da mesma dependência, que é a dependência, a rede da vida, que nós estamos assassinando, digamos assim, com a nossa leviandade humana. Mas que, obviamente, a gente também pode refazer, né? As espécies perdidas não têm volta, mas nós podemos refazer o equilíbrio, parando de destruir, e tem que ser urgentemente, porque está entrando em colapso o planeta, e é por aí que eu paro. Estamos num momento de crise, né, Brandes? Mas daí tu vai continuar em seguidinho. Professor Alfredo, o que é ecologia para nós? Do ponto de vista não só acadêmico, né, mas a ecologia de vida. Bom dia a todos. A ecologia é a nossa integração social entre humanos e a integração com o ambiente, seres vivos e o ambiente inativado ou não vivo, né? Essa relação, aqueles que estão aqui na feira já têm um olhar para isso, estão aqui procurando a alimentação boa, criada de uma forma agroecológica, né? Nós, às vezes, nos esquecemos disso, né? Como falou o milanês, né? A destruição é total, a depressão, né, humana, e não convive de uma maneira sã com a natureza. Prédios enormes que mudam o ambiente, nos retiram do contato com a natureza, né, e não faz bem para a nossa saúde. Não é por pouco que os indígenas andam de pés descalços. Contato com a Pachamama, a terra, o solo, descarregando as suas eventuais tensões, e as deles, a maior tensão é provocada pelo o mundo em sociedade, da nossa sociedade branca europeia. Então, eu queria, né, destacar esses pontos, né, que como eu vejo a ecologia, né, e como a gente deve perceber essa ciência, que é uma ciência integradora do homem com a natureza. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alfredo de Ferreira, então, associado fundador da Agapan, né, desde 1971, atuando aí junto com a nossa entidade, né, também dentro da Universidade Federal. Alfredo, muito obrigado. Dissesse que tinha esse compromisso, né? Fica à vontade, pode ficar aqui também, mas fica à vontade, tá? A gente vai seguir aqui no nosso bate-papo. Então, pessoal, lembrando que o contexto em que a gente faz hoje esse nosso HP Debate é um contexto de reflexões, né? A gente buscou refletir sobre ecologia, porque nós estamos dentro de uma feira ecológica. E este sentimento de o que é ecologia, ele não pode ser perdido, né? E a gente não pode também, para quem não sabe, está tendo aí um projeto de lei na Câmara de Vereadores que coloca em risco essa ecologia, né? Coloca em risco a forma como essas feiras foram criadas e principalmente como a FAI foi pensada com muito carinho e com muito amor para que chegasse até hoje, 34 anos depois, com esta maravilha que é esta feira, né? Exemplo para o Brasil e exemplo para o mundo inteiro. Inclusive, tem documentários que mostram essa feira aqui comparada com feira de outros países da Europa, o quanto isso é importante para nós. E o que a gente teme, assim, é que, infelizmente, isso está em risco. O pessoal da feira tem falado, né? Existe um projeto de lei na Câmara de Vereadores, e nós vamos falar mais tarde sobre isso também, tá? Mas é nesse contexto que nós estamos fazendo esse HPAN Debate na feira. HPAN Debate é um evento que a HPAN faz desde 1971, normalmente acontece dentro da Universidade Federal,
mas a gente criou também já há alguns anos aqui em parceria com a FAI o HPAN Debate na Feira, para trazer a reflexão aqui, onde a vida acontece com toda essa exuberância que a feira nos proporciona, né? A união entre produtores de alimentos e também nós, parceiros urbanos, como os produtores e como aqui na FAI o pessoal prefere chamar, ao invés de chamar de consumidores, né? Não são apenas consumidores, são parceiros urbanos, porque ajudaram a feira a ser criada e certamente ajudam a manter essa feira. A feira é feita por parceiros urbanos e pelos produtores. A feira não é feita pela prefeitura, nunca foi feita pela prefeitura, nunca foi feita pelo governo do estado, nunca foi feita pelo governo federal. Nenhum governo ajudou a construir essa feira. Não mexeram uma agulha para construir. Simplesmente deram as autorizações que precisam dar. Né? As autorizações de saúde, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério enfim, da Saúde, lá da Agricultura, o Estado também fazendo a sua parte e a Prefeitura também fazendo a sua parte, que é basicamente liberar a rua. Mas agora isso está mudando. Eles viram que a feira é uma potência, que a feira cresceu, que a sociedade compreende essa importância de relação, como o Milanês falou, porque as relações estão dentro da ecologia e ela está tentando mexer nisso, com uma visão de mercado, apenas de mercado. E isso a gente não pode deixar acontecer. Tá? Então eu queria, antes de chamar, daqui a pouquinho eu queria chamar o Flávio para vir aqui, falar um pouquinho também sobre essa história de formação das feiras. Mas antes disso eu queria passar para o Milanês de novo, para nos falar, Milanês, qual é a tua compreensão sobre a produção de alimentos de base ecológica? O que de fato diferencia, tanto na produção, quanto uma coisa que tu conhece bem também, que é o consumo dos alimentos agroecológicos? Produção agroecológica, ela inclui, vamos começar pelo que está legislado, e é uma conquista nossa que esteja legislado. Isso foi produzido aqui no Rio Grande do Sul, a legislação sobre certificação participativa de orgânico. Então, os orgânicos, eles requerem 3 coisas, pelo menos. Uma ausência de venenos químicos, agrotóxicos, né? Então, o orgânico é limpo de intoxicações. Isso é uma coisa bem importante. Normalmente, as pessoas tratam o orgânico como apenas isso, mas não é um fato. A outra diferença do orgânico, para mim, é até mais importante, talvez. Um ser, que são seres, né? Alfaces, galinhas, o que for, um ser orgânico, ele foi alimentado por alimentos orgânicos. Mas a senhora é muito simples, o solo tem que ser um cultivo natural, sem adubação química, que não tem nada a ver com agrotóxico, adubação química, que é nitrogênio, fósforo e potássio, à disposição da planta, de forma totalmente artificial, que é solúveis em água. E dá para a planta um desequilíbrio total, que acaba que as pragas acabam atacando ela. O alimento orgânico não, ele é alimentado com um solo rico em matéria orgânica, mais importante que isso, rico em vida. Portanto, ele tem todos os elementos da tabela periódica e a planta tem a oportunidade de escolher o que lhe é necessário para se desenvolver com saúde. O que acontece com isso? Quem consome a planta, né, está consumindo todo aquele equilíbrio e não um monte de NPK, por exemplo. O nitrogênio em excesso gera os nitritos, que são cancerígenos e que a adubação química usa em quantidade, porque o nitrogênio dá uma resposta. E aqui vai uma resposta, porque muita gente pergunta por que não tem gosto o alimento convencional e o orgânico tem tanto gosto e tanto cheiro, inclusive. Muito simples. O convencional é água. Então, as pessoas dizem que é mais barato. Não é mais barato, é muito mais caro. Tu está comprando água. Água poluída, porque tem agrotóxico nessa água e tem nitratos em excesso, entendeu? Então, tu está prejudicando a tua saúde enquanto te alimenta mal. Enquanto que, quando tu come orgânico, tu está comendo uma densidade de fitoelementos que interessam para a tua alimentação muito maior, com menos água e, sem falar que não contaminada de agrotóxico. Tem uma diferença gigante, gigante. Além disso,
para ser orgânico, precisa ter uma dignidade de criação. O que é uma dignidade? Galinhas que pastam, que brincam, né? Animais vivem a sua vida. Ah, mas são mortos. Bom, todo mundo morre, né? Aí é uma questão de preferência de as pessoas querem ou não. Mas viver uma vida digna é mais importante que morrer. Eu não sei se vocês concordam comigo. Hoje nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos tirando a dignidade da vida e esticando ela, não é verdade? Está cheio de gente vivendo em UTI. Isso não é viver. Eu, pessoalmente, para mim, não quero essa solução. Eu quero viver muito bem enquanto eu estiver vivo e depois morrer. Morrer não dói. Não estou preocupado com a morte, eu estou preocupado com a vida. E o alimento orgânico nos dá a base para viver uma vida plena. E dá a base para o campo, que é o lugar de produção, que é a maior área do planeta, o campo ter saúde também significa ter saúde. Todos os animais que a gente não come, mas que são necessários na rede da vida, que estão lá e precisam existir, né? Então, a agricultura orgânica ela permite que eles vivam na sua plenitude, enquanto que a agricultura química contamina também os animais, contamina a água que nós bebemos. Nós bebemos vários agrotóxicos na água, que só vê os estudos saíram recentes sobre os rios gaúchos. É uma vergonha. Nós estamos consumindo 7, 8 agrotóxicos acima do tolerante, do tolerável pela Organização Mundial de Saúde, que já não é coisa muito boa, porque é um tolerável muito tolerante. Mas, de qualquer forma, a gente, então, tem que se cuidar, e eu acho que é muito importante. Então, isso aqui, quando nós estamos participando, vindo aqui, comprando, né, os produtos, nós estamos dando força para essas pessoas, eu diria para esses sacerdotes que produzem essa comida sagrada que nos alimenta. E, ao mesmo tempo, estamos sendo amigos deles, aprendendo com eles, vivendo em comunidade com outras pessoas, né, que também gostam disso. Essa é a riqueza dessa feira maravilhosa e, infelizmente, a especulação também está querendo engolir. E eu só acabo aqui dizendo o seguinte: nós estamos vivendo uma época de grandes roubos. Eu vou dar um exemplo. A Agapan lutou 30 anos para realizar o Parque Delta de Jacuí, o maior parque deltaico de uma capital no mundo. Ninguém tem um parque desse tamanho no mundo inteiro. As nossas ilhas aqui. E agora o governo de estado quer ceder para a iniciativa privada explorar. Isso é roubar. Não só 30 anos de luta, é roubar uma existência. Chama-se roubo. Ceder para fazer atividades lucrativas, enquanto que a iniciativa privada deve, sim, pegar os lugares privados, né? Pagar o preço que custa e deixar os públicos em paz para que todos nós podamos usufruir. Muito bem. Pessoal, então, assim, ó, voltando aqui, a Milanesa me deu um gancho antes de entrar na questão do parque, né, Milanesa? A gente estava falando. O alimento orgânico, principalmente o alimento orgânico produzido de forma ecológica, eu acredito que nem todos tenham essa obrigação. Né? Lembrando, gente, olha só, não deveria, mas uma fazenda, eu sempre uso esse exemplo, alguns já ouviram falar, uma fazenda com escravos, com trabalho escravo, pode produzir orgânico, se não utilizar veneno, pode. Por isso que o que nós temos que valorizar e dar nosso apoio não é só para o orgânico, é para a produção agroecológica, agricultura produzida de forma ecológica. É isso que tem nesta feira, não é só orgânico, tá certo? O Flávio, gente, que está aqui no meu lado, ele é um consumidor da feira, um parceiro, né, urbano, como o pessoal prefere utilizar aqui, da feira, que há muitos anos acompanha todo o processo, já fez parte da comissão da feira, a comissão que organiza a feira, né? Nesta feira existe uma comissão formada por 5 pessoas, 4 produtores e um representante nosso, dos consumidores. Né? E o Flávio ficou muito tempo nessa comissão, depois passou para mim, né? Fiquei 2 anos e agora estou passando para a Nívia, que está entrando aqui no nosso lugar. Mas o que acontece? A gente não deixa, né, Flávio, de estar junto, de estar apoiando, participando. Inclusive, a gente quer criar um grupo de consumidores apoiadores da feira. Então, quem tiver interesse, nos procure, que é exatamente para a gente falar mais sobre isso.
da importância dos parceiros urbanos para que essa feira se mantenha como ela é hoje, 34 anos depois de criada. E ela precisa se manter assim, coisa que essa lei que eu falei muda radicalmente isso. O prefeito não entende como isso acontece, mas talvez ele conseguisse entender se ele viesse aqui dialogar com a gente. Mas se viesse pisar aqui, sentir o ar do que é esta feira e tentar entender o que é a agroecologia. Está convidado para isso, né? Certamente seria muito interessante que o prefeito viesse aqui conversar e entender que talvez ele retirasse o projeto, que é o que a feira está pedindo, é o que está nos cartazes, é o que está nas redes sociais, que o prefeito retire o projeto de lei que está tramitando na Câmara de Vereadores e vai ter uma audiência pública terça-feira agora, no final da tarde, que ainda está se lutando para que seja presencial, e eles querem fazer híbrida. A gente não precisava ter chegado nesse momento, só precisávamos de diálogo. Diálogo que é coisa de ecologia, que envolve relações. Então, o Flávio, ele está aqui porque ele conhece muito bem a história de como chegou até aqui, né, de um outro ponto de vista, né, como foram criadas as primeiras feiras, a Tupambaé. Então, eu queria que o Flávio contasse, né, o Flávio contasse para nós essa história, Flávio, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu acho que o Everton colocou muito bem, né? É que surgiu. E o Milanês, eu acho que também tocou num ponto básico, né? De como se forma um produto ecológico ou um alimento ecológico. A ideia de ecologia, a ideia de relações. E as relações se fizeram logo no início, quando essa feira começou com um grupo. O grupo esse era um grupo que procurava uma vida saudável, uma vida sustentável. O nome desse grupo era a GFU, era a Grande Universidade, Grande Fraternidade Universal. Esse grupo, ele percebeu que, por mais que eles trabalhassem a questão mental, corporal e até espiritual, eles sentiram que tinham necessidade que o corpo, para ele sustentar um espírito, uma mente sã, ele precisava de alimentos sãos. E eles começaram daí a criar a ideia, né, a materializar essa ideia de produção ecológica, né, produção hoje chamada orgânica, porque não existia o orgânico. Essa ideia de orgânico é meio recente. Isso veio no sentido de rotulagem, para se criar as exigências mínimas de um alimento, para que ele não tenha componentes químicos que sejam aceitos pela maioria dos consumidores que procuram uma vida saudável. Só que isso é uma condição mínima. Produto orgânico é o mínimo. Produto ecológico, ele vai além. Ele é muito além. Essas relações, justamente a relação, essa interação que existe, esse grupo percebeu isso, começou daí da assistência técnica e acompanhamento para alguns agricultores, pagava um preço justo, um preço diferenciado para mantê-los a sua propriedade, mantê-los no campo. Foi um sucesso tremendo, foram 2 Tupambaé que fizeram, como experimentação, como amostragem do que seria essa relação, foi um sucesso. Aí, em 89, se criou as feiras mensais, né? Foi um ano, uma vez por mês a feira aqui. Nessa calçada eram 10 bancas, mais ou menos. Muitos deles ainda estão aqui representados pelos seus familiares, inclusive já num processo de sucessão. E nesse modelo que está vindo aí, que a prefeitura não existe isso, não contempla isso, esse processo, né? Justamente essa falta de entendimento e falta de diálogo, total miopia nesse processo, que só pode ser por ignorância, né? Porque não vem aqui e conversar. Ou por outro motivo, né, que alguém possa ter aí de ideia do que seria. Né? Mas aí esse grupo fez as feiras uma vez por mês, no primeiro ano, 89. Aí o 90 foi um fim de semana sim, um não, 2 vezes por mês. E a partir de 92 foi todas as semanas. E até hoje. Isso era a Colmeia, Cooperativa de Agricultores e Ecologia, Cooperativa de Agricultores, que ficava aqui atrás, junto à igreja. Ela tinha um local diferenciado antes, inclusive fez junto com a Agapan. Teve um momento que a Agapan acolheu esse grupo,
porque tinha tudo a ver com a questão ambiental, ambientalista, né, os conceitos, preceitos, né? E a ideia também desse grupo é que eles imaginavam como a natureza é como se fosse um grande organismo vivo. E esse organismo vivo, a feira se transformou nisso. A feira é um grande organismo vivo, no qual todos nós fazemos parte. Os agricultores que produzem alimento saudável, os consumidores que procuram esse alimento saudável, porque para ter uma vida saudável precisa disso. Muitos vêm, como eu, como vocês que estão aí, veem essa feira como um plano, fazendo parte do seu plano de saúde, que isso sim é um plano de saúde. Não o outro que é um plano de tratamento de doença que é válido. Quem está doente merece o tratamento. Não é isso. É manter a saúde com a alimentação. Então, todo esse processo que está se fazendo, se construiu, foram 34 anos, se construiu sem o apoio do poder público. Ou melhor, no início. Posteriormente, alguns setores do poder público começaram, dentro do, por exemplo, como o CAD, Centro Agrícola Administrativo, começou a organizar esse processo, se somou e houve uma representação que foi construída junto com o Conselho de Feiras e surgiu uma resolução 03 em 2012, no qual foi construída por várias pessoas, né? Tanto o representante da prefeitura, representante da sociedade civil, representante do Ministério Público, do Ministério da Agricultura, desculpem, e várias ONGs construíram essa resolução. E saiu a resolução 03 de 2012, que regrava as feiras, porque a feira ela estava submissa a uma lei dos ambulantes, que é válida, mas é para ambulante, é diferente a loja. Aqui é de alimentação. E é muito mais importante até, todas têm a sua importância, mas ela é diferenciada. Então, havia necessidade, aí houve essa resolução. Com o passar do tempo, antes de haver essa situação que está acontecendo hoje, existiu a pandemia em 2020. Muito bem, vocês devem lembrar disso. Houve um baque nessa feira, porque a feira foi fechada por uma semana, 14 de março de 2020. Houve um decreto do prefeito da época que fechou, proibindo que viessem agricultores de outras feiras. Mas o interessante é que só essas feiras ecológicas é que tinham essa determinação. As feiras modelo vinham de tudo que era lugar, a própria Ceasa, os supermercados. Quer dizer, era uma coisa meio fora da casinha. Bom, através de um processo de muita força, muita persistência do Conselho de Feira, dos feirantes, das comissões, do CAD, da Vigilância Sanitária de Porto Alegre, da Secretaria da Agricultura, se conseguiu construir uma instrução que serviu para todas as feiras e depois serviu de modelo para todo o país, de modelo de como uma feira poderia funcionar diante de uma pandemia. Se criou restrições de acesso, todo mundo lembra disso. Se criou distanciamento, a feira antes era ali na calçada, aí ela alargou. Inclusive era uma demanda que muitos consumidores pediam, que era uma necessidade. Isso tudo foi sendo construído coletivamente, como um grande organismo vivo que estava adoecido por uma pandemia e que estava se regenerando através desse processo de construção coletiva. E foi o que é hoje. A feira se manteve larga, do jeito que está. É um benefício social e cultural para todo mundo. Existe mais produto, existe uma fluidez melhor de saúde aqui e felicidade, porque muitas pessoas estão, até pessoas de cadeira de roda agora circulam aqui. Existe mais relações sendo feitas. Outra coisa muito importante que eu acho, só para encerrar, que eu estou me alongando, mas é que a gente vai esquecendo, são tantas coisas que essa feira trouxe, que na década de 90, quando começou a se criar a ideia da rotulação, toda essa rotulação de orgânico, ela foi criada em cima do que essa feira criou como controle de produção orgânica, ecológica, na verdade, mas aí se criou a ideia do orgânico. E disso
se construiu a lei, que depois em 2000, 2003, uma coisa assim, saiu, mas isso foi discutido a nível nacional. Até esse momento, muitas feiras já tinham como padrão esta feira aqui, que foi construída com muitas mãos, e também saiu o princípio da certificação participativa no final da década de 90, que é a certificação da, da Ecovida, Rede Ecovida, que até hoje atua em 3 estados, inclusive, reconhecida mundialmente como essa feira. Então, existe muita, mas muita história que essa feira construiu, e com a certificação orgânica, que é uma exigência mínima, vejam bem, é mínima, que a ecológica ultrapassa em muito, são esses valores todos aqui que o Milanês muito bem trouxe, o Everton, que é o que tem que ser mantido, e eu acho que o poder público tem obrigação de ouvir. Obrigado. Muito obrigado. Agora eu vou lhe entregar o microfone para a senhora fazer a pergunta. Pode chegar aqui, por gentileza. Só antes disso, pessoal, só lembrando que nós temos aqui atrás um abaixo-assinado. Quem quiser ir completando, tá? Para presenciar esse abaixo-assinado. Também tem um abaixo-assinado virtual, que nós vamos estar nas redes sociais da FAI, de todas as feiras, do Conselho de Feiras. E também nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo para quem está nos acompanhando. E a gente pede também, pessoal, que compartilhe esse vídeo. É um vídeo simples, gravado aqui direto da câmera do computador, mas é para facilitar a nossa vida. A ideia não é tornar complexa a questão tecnológica, que é bastante difícil, e falar mais de ecologia. Então, não deixe de compartilhar o vídeo, compartilhar o abaixo-assinado, e também quem assistir antes da audiência pública da próxima terça-feira, onde é dia 11, só fazer o cálculo aí, 14, né? No dia 14, às 19 horas, Câmara de Vereadores talvez seja híbrida, né, que nos apoie também comparecendo e fazendo as suas falas. Então, antes de eu passar para o Milanês, e para a senhora se apresentar e também fazer a sua colocação. Meu nome é Janci Rodrigues, tá bom? Tá bom, tá tudo certo. Eu sou do tempo da colmeia, ainda eu comprava na colmeia. A minha curiosidade com vocês é saber como é que vocês conseguiram conquistar esse espaço que diante era só naquela calçada, agora todo esse espaço que diante passava carro aqui que incomodava a gente, vocês se lembram? Tá ótimo. Vou passar aqui direto, então, para o Flávio, que ele tem essa memória. Falou já um pouquinho, né, Flávio, mas por gentileza. Bom, como consumidor, antes de participar da comissão da feira, existiam outros consumidores também, que nem o Bernardo, que muito vem à feira aqui, e outros. E a gente fez uma caixinha, se reuniu um grupo de consumidores, fez uma caixinha de sugestões. Então tinha na banca do meio, era mais ou menos para essa posição ali, perto daquele poste, o pessoal botava sugestão. E uma das sugestões, a gente fez um levantamento entre tantas sugestões, a principal delas, que o pessoal pedia, era justamente o alargamento da feira. E existia um problema muito grande de comunicação com a prefeitura, uma dificuldade, era uma dificuldade, até por inexperiência de com quem falar e com quem demandar. Através do CAD, a gente foi tentando, que é o Centro Agrícola Administrativo, e a boa vontade dos funcionários que estavam lá, e que sempre nos ouviam, passavam adiante, através dos órgãos da parte interna da prefeitura, só que isso acabava trancando na parte burocrática, natural do processo que todas as prefeituras têm. Tá? De tempo em tempo, essa demanda vinha. Fizemos a primeira tentativa quando lançamos a redução de plásticos na feira. Aí eu entrei como primeiro consumidor representante na comissão da feira, da coordenação. E aí conseguimos mobilizar os agricultores, que já tinham feito eventos anteriores também, de diminuição de plástico e redução da sacola plástica. E aí a gente entendeu que a redução da sacola plástica era o produto mais óbvio da gente atuar em cima, porque era algo que popularizou o plástico de uma forma absurda, que é a sacola, porque era prático, entre aspas, né? E causava uma poluição tremenda.
Com isso, a gente juntou com os 30 anos da FAI. E, ao mesmo tempo, pedimos daí para a prefeitura, na época, que fosse dado a nossa condição de fazer na calçada livre, aquela parte aí, acima, atrás de vocês, e as bancas ficavam na rua e os carros atrás e só uma faixa aqui livre. A nossa ideia era justamente fazer um exercício no ente público, para que eles pudessem observar e perceber que era possível isso. E estimular os consumidores também a apoiar mais e os próprios agricultores a acreditar que isso era possível. Porque, diante de tantas dificuldades, aconteceu que nós conseguimos, foi um sucesso. As pessoas da caixinha, 90% era que acharam o máximo, que tinha que aumentar. Coincidentemente, surgiu a pandemia, foi uma infelicidade que trouxe um lado positivo, que foi a necessidade do distanciamento, que foi ruim, mas neste caso foi um momento interessante que a circunstância trouxe, eu acho que, como alguns dizem, o universo trouxe, depois de muita luta, essa possibilidade de manter a feira alargada. E aí a sensibilidade do ente público de que isso era possível e a aceitação. Tanto é que até hoje, e graças ao apoio de todos os consumidores que estão aqui nessa feira e a repercussão positiva que isso deu, e de todos os órgãos também públicos que apoiaram, porque não foi só os consumidores, teve órgãos por pessoas, funcionários que apoiaram, entidades, até Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária, apoiaram isso. E nós criamos, inclusive, um modelo que serviu de exemplo para as outras feiras. Mas isso não foi essa feira. Foi uma construção conjunta, junto com o Conselho de Feira, com representantes de todas as feiras de Porto Alegre, todas as 7. Não sei se eu te respondi. Obrigado, Flávio. Isso, o Flávio corrige uma coisa, eu acho que eu tinha colocado antes, pelo menos complementa. Apoio de governos, de Estado, de uma forma geral, dos funcionários do poder público, sempre teve. Né? E nunca o governo, ou seja, os políticos eleitos até então atrapalharam. Pelo menos não atrapalharam tanto como agora. Né? E agora é inédito isso, gente, em 34 anos. A gente até entende o porquê e voltamos a falar. Infelizmente, parece que está tendo um confronto que a gente, enquanto feira, não gostaria. O importante é que houvesse o diálogo, né? Essa relação respeitosa que já foi colocada aqui, que a ecologia exige. Acho que o Fabio queria fazer uma pergunta também, depois o Milanês. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre a colmeia, gente, o Milanês fala, e tem o Paulo Renato também aqui, que conheceu e viveu esse momento da colmeia. É importante essa história também. E a gente vai segue falando, então. Fabiano, por gentileza. Bom dia, meu nome é Fábio, sou consumidor da feira, muitos anos, não sei quantos, e queria começar parabenizando o Agapan, né, por esse evento. Acho que é muito importante a gente ter esse tipo de conversa pública, né? Eu acho que vale uma salva de palmas, porque vocês estão de parabéns, a gente sabe que é uma guerra, e eu queria trazer, né, um pouco de um contexto que a gente tem discutido no coletivo Preserva a Redenção, mas não só, em outras várias instâncias, que é a Porto Alegre dos grandes empreendimentos. Tá? Tem uma reportagem sensacional, um conjunto de reportagens no Sul 21, sobre os donos da cidade, que eu acho que todo mundo que se interessa pela cidade, que gosta de Porto Alegre, tem que ler. E eu queria dizer para vocês que um dos aspectos, né, dessa discussão é trazer para dentro da estrutura da feira o atravessador. O atravessador, gente, quem é o atravessador? É o grande empreendedor, é aquele que quer transformar todo mundo em assalariado para ganhar um salário mínimo e ganhar um lucro extraordinário com a feira que já existe. A feira já existe, ela está aqui. Então, quem sabe a gente troca os donos, né? E ganha mais dinheiro. Né? Então, é um outro aspecto que eu queria trazer para vocês dos grandes empreendimentos da cidade. Né? E ao que essa atual administração está associada. É isso que eles querem fazer. Tá? Então, agradeço vocês muito pela oportunidade de debate público e parabenizo. Muito obrigado, Fábio. Obrigado pela parceria. Gente, o Fábio traz uma coisa que a gente entende, né? O contexto político também. Tudo é política, a própria questão ambiental é política. Nós, na Agapan, que o Fábio citou, e às vezes eu esqueço de falar,
né, da importância da Agapan, e o Milanês vai falar sobre isso agora. Na sequência, inclusive, o papel, como a Agapan esteve envolvida lá no início do movimento ambiental e ecológico que criou, ajudou, inclusive, depois a criar as feiras. Então, as feiras, o movimento ecológico, ele é político. Nós somos seres políticos. Qualquer um de nós é um ser político. O que nós estamos no movimento ecológico é além dos partidos, ou junto com todos os partidos, ou sem nenhum partido, não interessa. Importa que a gente faça a luta ecológica com o apoio de todos os partidos que nos apoiam. Mas como já foi colocado aqui, existe algo acontecendo que é antiecológico. A gente vê pelas árvores sendo derrubadas em Porto Alegre, pelos parques sendo destruídos para construir roda gigante, enfim, tantas coisas que a gente está vendo. A Redenção aí tentando ser privatizada para colocar estacionamento, para tentar deixar alguém gerir isso. Aqui no meio, onde era o Orquidário, nós temos um bar, foi um imposto ali aquele bar, não teve uma relação de diálogo com a comunidade de forma alguma. Enfim, essas relações são importantes também a gente pensar na complexidade da ecologia. Então, retomando aqui com o Milanês, falar um pouquinho, Milanês. Eu sei que tu quer falar sobre me falasse aqui sobre o início, da questão da Agapan junto, e depois, emendando, eu gostaria que falasse mais uma coisa que é muito importante para nós aqui, que é a importância de nos alimentarmos sempre que possível, e quanto mais, com esses alimentos ecológicos, produzidos de forma ecológica. Tá aqui a Thaís também, que está nos acompanhando, pode vir falar depois um pouquinho de nutrição. Thaís, tá? Aqui com a gente. Então, Milanês, por gentileza. Bom, eu estava imaginando se a gente cortasse toda a Amazônia, coisa que conseguiram avançar muito nos últimos anos, né? Se a gente cortasse toda ela e plantasse orgânicos. Isso o orgânico, como disse o Flávio muito bem, é o mínimo. Ou seja, seria um absurdo total, mas seria uma produção de orgânicos insustentável. O que a Amazônia é hoje? A Amazônia é a maior floresta do mundo, produzindo 24 horas por dia orgânicos sem nenhuma necessidade da humanidade. Ou seja, tudo que está na Amazônia é orgânico, a não ser, obviamente, os lugares que foram desmatados e foi posto pecuária ou soja ou qualquer outra coisa estúpida desse tipo. Mas então a Amazônia é orgânica. As florestas são orgânicas. Os biomas naturais, como o Pampa, são orgânicos. É só não deixar o ser humano ir e estragar. Então, é muito importante a diferença entre orgânico e orgânico ecológico, porque não interessa só a produção, senão a gente cortaria toda a área de um sítio, uma pequena propriedade, ia desmastar a beira de rio, desmastar tudo para produzir orgânico. E aí, tecnicamente, é orgânico, né? Então, não é suficiente. Por isso que o Everton insiste tanto em que as pessoas, não basta produzir orgânico, as pessoas querem preservar a natureza e produzir em harmonia com ela, né? Então, isso é uma diferença gigantesca. Só lembrando, então, o nosso presidente aqui falou do surgimento da Agapan. A Agapan, que é a primeira entidade ecológica brasileira da luta ambiental moderna, né? Que é a luta que inclui o ser humano, inclui o desenvolvimento dentro, e não se umas entidades centenárias que tinham já, que eram conservacionistas, que apenas visavam conservar partes da natureza, não era nem proteger toda, era conservar partes, que é muito importante, muito importante. Então, a Agapan, desde o primeiro momento, ela é também o nascedouro da agroecologia no Brasil, porque, desde o primeiro momento, o primeiro presidente, o Lutz, sabidamente saiu de uma multinacional de venenos e veio e acabou presidindo. Então, desde a primeira reunião da Agapan, o debate era: a gente está se envenenando, é uma loucura, agrotóxico. E ali surgiu, inclusive na Agapan, que todo mundo começou a ter. Tinha uns que tinham pátio, começava a trazer o excedente dele, porque todo mundo que estava lutando por um mundo saudável e consumindo coisas envenenadas, que é o que tinha, não existia orgânico na época. Então a gente começou a fazer trocas, né?
Isso foi crescendo, alguns tinham sítio e tal. Paralelo a isso, o GFU também fazia uma espécie de feirinha, né, na GFU, que a gente frequentava na época, e acabaram se unindo as duas e criando a Colmeia, que surgiu e foi sediada na sede da Agapan, aqui na João Teles, né? E era uma casa, e obviamente a Agapan usava só para reuniões, né? É um uso menor, né? E aí recebeu a cooperativa que dali floresceu, esteve em diferentes lugares, o último foi aqui, e da Colmeia, né, junto com os movimentos ambientalistas, que aí eu estou falando de uma época remota, quando só existia a Agapan. Depois, quando surge a Colmeia, já existia em Porto Alegre outros movimentos, né, inspirados, como no Brasil todo já estavam surgindo, em nome do amor à natureza, tantos outros movimentos maravilhosos, que apoiaram essa feira, né, a Tupambaé, e depois a feira quinzenal e depois, enfim, semanal. Então, é uma história muito linda, porque é uma história de como a cooperação vai crescendo e como o pensamento, um pensamento mais orientado à espiritualidade e à vida, como a GFU, um pensamento mais orientado a repensar a forma de viver humana e a objetividade de como o ser humano está destruindo o planeta, que foi a Agapan, vão e se encontram e criam essa beleza toda. Quando eu anunciei, né, que os governos estavam fritando, destruindo a nossa luta histórica, não da Agapan, da sociedade inteira. Por exemplo, eu dei o exemplo do Parque Delta de Jacuí, que estão querendo entregar para a iniciativa privada uma luta que a Agapan investiu mais de 30 anos. E é uma conquista da cidade. É a mesma coisa que essa feira. 34 anos de construção da sociedade. Aí vem não posso dizer o nome correto, mas dá para se faz compostagem com isso. Vem um cara compostável e simplesmente quer controlar a admissão da feira, ou seja, é roubar um patrimônio da humanidade. A Feira Orgânica de Porto Alegre não é papo, às vezes o cara exagera, né, diz gaúcho, não. Não só é a maior feira nacional, como é uma das maiores do mundo. Eu nunca vi nenhum estrangeiro, e eu trouxe muitos aqui, dizerem que não era a maior feira que eles tinham visto. O cara que morou na China, morou na Europa, morou nos Estados Unidos, não tem uma coisa igual. Eu conheço várias no mundo, e nenhuma é igual à nossa. Então, é um patrimônio da humanidade. Aí eu quero... ele se autogestiona. Eu quero eu gestionar e eu dizer quem é que entra e eu fazer. Esta é, eu diria, a melhor definição do que é ser um bosta. A vantagem é que é compostável. Mas o cara que é bosta, em geral, é intoxicado. Ele vai intoxicar o composto. Mas, enfim, todo mundo vai virar composto um dia. Eu acho assim, é uma tristeza. Você sabe que o Parque da Harmonia era o único parque de tradição gaúcha do estado. No meio da capital, no centro da capital, fazia rodeio. O pessoal ia a cavalo, não é? Foi destruído para viver estacionamento, porque este mesmo prefeito que quer se apropriar da feira se apropriou do parque e está lá. Inclusive os CTGs que puxaram o saco dele estão indo para Viamão agora, porque destruiu o parque para virar estacionamento. Foram Não, e nem é gaúcho, mas isso é um detalhe. Não é. Mas, então, isso é a destruição que nós não podemos permitir de entregar o patrimônio público de preservação, que são parques, que são praças, que são a feira nossa, entregar para outros destruírem uma coisa que sequer colaboraram para construir, como disse bem o Everton. Foi uma construção popular esta feira. Foi uma construção popular. As lutas pelos parques nunca vieram de presente. Foram lutados, milímetro por milímetro. Nós não pudemos a Redenção, que já foi ocupada por um especulador ali no centro. Quer dizer, por que essas pessoas não pagam o aluguel, já que eles são da iniciativa privada? Paguem o aluguel. Aqui, todos esses troços aqui dá para alugar. Faz o seu bar. O cara vai fazer bar e poluir, matar gambá no meio da Redenção, pessoal.
Isso é um contrassenso, isso é nossa riqueza de Porto Alegre. Porto Alegre construiu em 200 e tantos anos uma riqueza de parques que é pouca ainda, que tinha que aumentar. E estão cedendo para a iniciativa privada. Pessoal, está tudo errado. Nós temos, como cidadãos, reagir. Se a gente não reagir, pessoal, eles vão tomando e vão entregando tudo que é nosso. Vejam a Corsã, vejam a Carris. A Carris foi 8 anos no século passado, foi 8 anos eleita pela Associação das Empresas Privadas de Transporte, a melhor empresa de transporte do Brasil. Era uma pública. 8 anos, não foi um engano assim, opa, elegemos uma pública melhor. Não, não. Foi a melhor. E agora foi entregue por uma empresa que é um lixo, que faz um transporte péssimo para Viamão, vai fazer agora o transporte em Porto Alegre. É uma loucura, pessoal. Não dá para acreditar o que está acontecendo, mas nós temos que tomar rédeas da nossa vida, porque senão os picaretas tomam. É isso aí, meu amigo. Isso tudo. Mas falta muita coisa ainda para dizer. E, pessoal, então lembrando, nós estamos organizando aqui um HPAN Debate na feira. Aqui atrás de nós, quem quiser assinar, está o abaixo assinado pela manutenção da autonomia e autogestão das feiras. Isso é muito importante. Pode parecer que são palavras que a gente talvez nem entenda direito o que quer dizer no sentido das feiras, só que elas sempre tiveram autonomia e autogestão, e foi por isso que elas foram criadas. Vou ler para vocês aqui um comunicado, uma mensagem, só não vou dar o nome, que está num grupo da feira, da preocupação que isso está acontecendo, gente, com a relação de poder que a prefeitura está jogando para cima da feira, com interesses puramente comerciais. Olha o que diz aqui. O jogo está pesado e nem sempre muito limpo. Creio que vem chumbo grosso. Vão tentar ir nos desgastando, fazer cansar. Sempre tudo com cara de legal, dentro do, abre aspas, poder público exercendo o seu papel. Como se assim fosse. Não é. Não é o que está acontecendo. Tá? Para uma feira que tem a história que teve, a gente precisa manter essa história para que Gente, a FAI é um local de resistência. Se a FAI cair, acaba com as feiras agroecológicas, com as feiras ecológicas do Brasil. Acaba, porque aqui é referência mundial. Eles sabem que se eles derrubarem a feira, a FAI em especial, e já estão tentando com as outras feiras menores que estão começando a crescer assim com base no fomento que a FAI trouxe, mas se eles derrubarem a FAI, eles fazem o que bem querem e transformam uma feira ecológica como essa em mais uma feira de negócio do mercado, que é o que eles querem e estão fazendo, como bem disse o Milanês, com o resto da cidade. Bem, o Paulo Renato é nosso secretário da AGAPAN, e ele também viveu, né, participou da colmeia nesse momento e sempre fala com muito carinho e amor também. Para a gente trazer parte dessa história, antes de eu chamar a Thaís aqui, para a gente falar um pouquinho também das questões da importância da nutrição, né, do alimento ecológico na nutrição, eu queria que o Paulo Renato contasse um pouquinho, Paulo, como é que foi a tua experiência lá na colmeia, como é que tu vem chegando até hoje? Bom dia. Eu tinha uns 18, 19 anos, quando um amigo meu falou: Paulo Renato, eu vou te levar num lugar muito bacana que tinha aqui na Gonçalves de Carvalho, ele morava na Independência. E fomos lá numa garagem, num casarão histórico, casarão antigo, né? Não eu sabia que aquele casarão era a sede da Grande Fraternidade Universal. E nessa garagem encontrei uma série de produtos e alimentos que até eu estava aprendendo a conhecer, né? Estava como a Associação Macrobiótica, também é uma outra entidade que é importante a gente lembrar, existiu desde os anos 60 e era considerado a associação macrobiótica mais antiga da América Latina, um restaurante da Marechal Floriano, e a gente se reunia já antes, né? Desde muito tempo, desde o final dos anos 70, eu pelo menos, né? E então fui conhecer esse lugar e nessa garagem, além desses produtos, encontrei um companheiro lá sentado em cima de um saco de arroz integral. Então, quando alguém pediu um quilo de arroz, ele abria o saco, pesava e entregava para a pessoa. Era o único funcionário da nascente Cooperativa Ecológica
colmeia, né? E logo eu me associei, me apaixonei por aquela entidade e acompanhei o desenvolvimento, né, da cooperativa. E em seus momentos auges teve duas sedes muito importantes. Na João Teles, um casarão também antigo, que depois se ocupou um segundo casarão ao lado, compartilhamos a sede com a Agapan. Compartilhamos a sede com a Agapan e a da FG, Associação Democrática Feminina Gaúcha, da Magda Reiner, e outras grandes ambientalistas, né? E também eram muito importantes naquele momento, né? E aquela cooperativa cresceu, ela chegou a ter dezenas de funcionários, né? Além do mercado, tinha uma lanchonete, tinha restaurante, e participava ativamente do movimento ambientalista, né? E lá por 86, eu acho, que se imaginou ter um grande festival, uma grande feira. Foi criada a Tupambaé, que ocupou aqui o eixo central da Redenção, uma série de expositores, né? Tanto exposição cultural, artística, quanto os produtores, né? Que a cooperativa sempre incentivou a produção orgânica. E lá vai passando o Mário Pirata, ô querido, grande personagem da nossa cidade também. E essa feira foi um sucesso, né? Milhares de pessoas. A Tupambaé era um evento anual, né? Isso foi em 86. Em 87, se fez mais uma Tupambaé aqui no Parque Ramiro Souto. Se utilizou a lona de circo, um circo que estava se tornando famoso na época, um tal de circo do Beto Carreiro. E foi também outro evento grandioso, né? Com milhares de pessoas, muitas atividades, né? No ano seguinte, 88, a gente dificuldade para fazer. Não, vamos fazer de novo. Foi na Escola Amiguinhos do Verde. Também um evento um pouco menor, mas também teve a sua repercussão. Em 89, sim, que a gente estava meio perdido. O que vai fazer? O que a gente faz? Está difícil. Vamos fazer uma feirinha. Os produtores, lá na José Bonifácio, produtores orgânicos, fornecedores da cooperativa. Né? E foi um sucesso. Eu estava aqui naquela madrugada de outubro de 89. Tinha até cabelo, né? Mas teve de saúde, né? Passou uns perrengues aí, mas tá bem. Aí. Graças a Deus. Isso é a feira, gente. Isso é a nossa live aqui, para quem está acompanhando, né? A gravação aqui depois. Isso é a feira, né? É vivo. As pessoas estão aqui, todo mundo se conhece, cumprimenta, existem relações. O Mário Pirata fez muitas atividades aqui de educação ambiental com as crianças, né? Muitas rodas de conversa, enfim. Então, em 89, fizemos aquela feira, né? Que foi um sucesso e as pessoas... Os produtos, eu acho que não eram 11 horas, já tinha terminado tudo. E as pessoas perguntaram, e aí, semana que vem tem de novo? Um evento que era anual, né? O pessoal já comentou aqui, né? Nos primeiros tempos, o evento foi mensal, né? Um ano, e depois passou a quinzenal, até que se tornou semanal. E a própria Colmeia também fomentou a criação da feira ecológica lá do Menino Deus, onde tem a sede da Secretaria Estadual ali na Getúlio Vargas, né? E a partir daí surgiram outras feiras orgânicas em Porto Alegre. A Colmeia, infelizmente, depois não conseguiu vencer, né? Era um modelo muito difícil, né? Um modelo tripartite, né? Que tinha os agricultores que produziam, né? Tinha os próprios trabalhadores da cooperativa, né? Chegou até uns 30 funcionários, e os consumidores também tinham voz e vez, e era tudo autogestionado. Então, cada reunião para decidir as coisas era uma dificuldade, enfim. São coisas do tempo, mas deixou esse fruto importante aí, que a gente tem que preservar, né? A gente percebe aí que hoje tem uma gestão municipal aí que está entregando tudo, quer entregar a nossa feira também em outro, já que falamos de unidades verdes, a unidade de conservação que a gente gostaria de ter lá na Ponta do Arado. E é uma área valiosíssima, é um tesouro de biodiversidade, né? É uma zona de amortecimento das cheias do Guaíba, né? O Guaíba está subindo aí. A gente faz 50 anos, a gente está dizendo que o clima está virando, e
e está comprovado isso, e agora eles querem lotear mais uma área importante que a gente vai tentar resistir e impedir. É isso. É isso aí. Muito obrigado, Paulo Renato, pela participação. O Paulo Renato traz aqui para a gente um momento histórico, né? Porque se nós estamos deixando gravado isso aqui, a gente espera que fique aí por um longo tempo. Faltava a gente fazer isso aqui na feira, contar a história por mais de um ponto de vista, né? O Flávio já vinha falado alguma coisa, o Milanês falou também de outro ponto, e o Paulo Renato traz aqui também. E no final faz uma contextualização com outro assunto, que pode parecer que não tem nada a ver, mas tem. A luta ecológica é isso. Então, várias questões. Não vamos trazer tantas outras aqui também para não nos prolongar muito, né? Questão do carvão em candiota, que 3 senadores gaúchos estão apoiando isso, né? Incrível que pareça, sim. Mas nós não vamos trazer esse assunto aqui porque a gente quer focar hoje na feira. E o Paulo falou aqui da questão da autogestão e autonomia da época da colmeia. Gente, se já é difícil manter, e mesmo assim encerra tendo a autogestão, imagina com um poder público do ponto de vista de governos, não dos servidores públicos, né? Imagina se vierem com interesses de se apropriar de algo que foi construído. Paulo Renato, muito obrigado pela tua participação. Celso Marques também, nosso ex-presidente aqui, bem-vindo. Pessoal, hoje nós estamos aqui então fazendo o HPA Debate na feira, né? Estamos tratando de uma forma bastante ampla sobre a importância da ecologia neste ambiente das feiras e no nosso ambiente de vida. Coisa que está em risco, como a gente já colocou aqui, a Feira de Agricultores Ecologistas está em risco, e não só em risco, como já mostram os cartazes, está agonizando, porque esta lei que está, esse projeto de lei, está tramitando e que o prefeito precisa retirar para que a gente retome o diálogo. Se for aprovado agora na terça-feira, terça-feira é audiência pública, mas se for aprovado, ele corre o risco de fazer essa feira deixar de existir do jeito que é, tá? Porque a prefeitura não tem como organizar isso aqui, e se os próprios feirantes, né, se os próprios produtores não conseguirem ter a autonomia necessária para a autogestão, também necessária, isso aqui pode acabar, tá? A prefeitura não tem competência para gerir uma feira. A prefeitura não criou e não tem competência, não sabe gerar uma feira. Não sei sequer se a prefeitura poderia, através do executivo, enviar um projeto de lei das feiras. Não sei se é isso. A gente pede, inclusive, que a Procuradoria-Geral do município reveja isso, analise, e também para que todos os vereadores e todas as lideranças que estão aqui nos acompanhando, advogados, de uma forma geral, vejam esse tema. Se a prefeitura tem competência para pedir um projeto de lei das feiras, como está fazendo. Se tem essa competência, bom, vamos dialogar. Mas se não tem, o assunto está encerrado. E as leis querem uma lei das feiras? Sim, as feiras querem uma lei das feiras. Não há dúvida que as feiras querem, mas não do jeito que está sendo proposta, porque ela destrói com as feiras como a gente conhece hoje. Tá bom? Thaís, por gentileza. Gente, então, o Milanês já colocou aqui uma das coisas importantes, né, que as feiras produzem são, obviamente, alimentos. Alimentos orgânicos, no sentido de não terem venenos, de não serem transgênicos e, principalmente, serem produzidos com base na ecologia, com respeito entre todos os seres bióticos e abióticos, né? De todos os reinos, animais, vegetais e minerais, né, por que não? Tem que ter um respeito total. E o respeito entre os seres humanos, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, porque essa é uma questão que a prefeitura também está incidindo sobre aqui, sem noção nenhuma de que nas feiras é preciso ter respeito sobre os seres humanos, respeitar raças, respeitar mulheres, respeitar todo mundo, tá bom? Respeito. E a prefeitura, ela não está compreendendo isso. Ela não sabe o que está acontecendo, mas ela está investindo força aqui. Bom, o que a Thaís pode nos falar muito bem é sobre a importância dos alimentos, por ser nutricionista, né? Conduz aqui na feira o projeto Nutris na Feira, muitos de vocês talvez já conheçam, e pode nos falar um pouquinho, Thaís, sobre, relacionando a questão da nutrição dos alimentos, é diferente e que vantagens tem o alimento em ser orgânico e agroecológico? Primeiramente, bom dia a todos. Bom, são muitas nuances dentro da nutrição, né? O olhar do nutricionista
para a questão da saúde, né? A gente, como nutricionista, mas antes de nutricionista, como uma indivíduo dentro de uma sociedade, o que a gente idealiza é que a gente tenha o alimento saudável em todos os lugares sendo ocupados. Isso já implica em o Brasil não produzir nada, né, que tenha o uso do agrotóxico. Então, assim, do ponto de vista nutricional, não existe um meio termo. Ou tu come saudável sem agrotóxico, ou tu vai consumir com agrotóxico. Então, assim, a gente sabe que é uma luta muito... É muito difícil essa luta. Eu faço parte da Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada, né? É um órgão hoje muito forte que por uma sorte de estar dentro da aliança, eu consegui ver o que o papel do nutricionista em âmbito mais social e nos bastidores para que todo mundo tenha acesso à alimentação saudável, né? Eu sempre questiono no projeto Nutris na Feira, a gente tem contato com muitas pessoas que vêm ali, que são consumidores da feira, vêm provar nossas degustações, mas eu também estou na banca da família Porto já há muito tempo trabalhando ali, e é ali na banca da Rose e do Alderi que eu consigo ter uma troca com o consumidor de uma forma muito mais demorada, né? E ao mesmo tempo a gente consegue trocar algumas ideias e informações sobre a saúde. E aonde que aperta, né, no indivíduo, porque eu trago aqui também um questionamento, onde é que a gente consegue se posicionar como um indivíduo ou como um coletivo. Quando a gente sente dor, né, quando a gente fica doente, e aí tu tem um diagnóstico ruim do médico, e aí o que acontece? Aí a gente vê o consumidor que não consome da feira, ele vem até a feira porque ele quer começar a comer saudável para ele ficar curado. Então, assim, a gente sabe que dentro de um consultório, às vezes a pessoa espera ficar doente para poder começar a mudar um estilo de vida, né? Então, assim, como que o poder da feira pode ser usado para que a gente trabalhe aquele indivíduo, né, aquele consumidor que venha na feira, mas que ele consiga usar da sua totalidade e consiga fazer das feiras agroecológicas, né, da sua cidade, a sua prioridade dentro da geladeira, porque a gente sabe que hoje os ultraprocessados estão muito fortes. A gente tem a nova rotulagem que a indústria tinha o prazo até outubro de 2023 para se adequar, e aí houve uma extensão desse limite para colocar a nova rotulagem, e a gente sabe que o que está por trás dessas extensões de prazo para que o ultraprocessado esteja dentro das normas, né? A gente sabe que existem as grandes corporações aí de produção de ultraprocessado por trás disso, né? Então, assim, eu tenho um filho de 11 anos que vai no supermercado, agora ele está vendo nos rótulos das coisas que ele gosta lá, excesso de açúcar, excesso de sal, rico em gordura saturada, e ele fala para mim, mãe, agora então tá tudo com rótulo, tá tudo com a tarja preta. Eu falei, exatamente, porque a gente vai no supermercado e aí eu fico deprimida quando eu vou, porque eu não consigo comprar coisas, o orgânico lá é muito pequeno, sabe? Então, assim, como que a gente consegue fazer uma mudança estrutural dentro de um sistema? Através das feiras, porque a feira, ela é como a gente diz, é melhorar de dentro para fora. Tu vai para dentro de uma feira agroecológica, onde cada vez tem mais biodiversidade de alimentos, e isso é muito preocupante, assim, ó, a gente não, esses debates que a gente traz aqui para que não aconteça de que haja essa mudança que a prefeitura quer fazer, para que depois, daqui a um ano, eu chegue aqui e não encontre um alimento que não é da grande Porto Alegre, mas é de uma região de 1 hora mais daqui, entendeu?
E eu não quero comprar um tofu de R$ 21 de 200 gramas no supermercado, que não é orgânico, ou que pode até ser orgânico, e podendo comprar um tofu da família Rattori aqui por R$ 8, R$ 9, entendeu? Então, assim, é uma questão não só de saúde, mas também existe a questão financeira, que eu sempre falo. Às vezes me perguntam, Thaís, mas o orgânico é mais caro? Não. O orgânico, ele não é mais caro. Eu posso provar isso. Se vocês quiserem vir no nosso projeto ali, Nutris na Feira, a gente faz a lista. O consumidor também é outra coisa que eu falo, né? O consumidor, ele tem que estreitar o laço com o agricultor. Assim, eu acho que todos aqui que consomem da feira devem entender da importância que é tu estar com teu prato na mesa do almoço, sabendo que aquele alimento dali foi cultivado por uma pessoa que tu conhece, entendeu? Sem nenhum atravessador, sabe? Então, assim, isso aí é uma coisa que cada vez está mais escasso no mundo em geral, entendeu? Onde existe a inversão dos valores, né? Se cada vez menos consome saudável para consumir a comida pronta, a lasanha congelada, ou, né? Tudo que é processado. Então, assim, dentro do âmbito nutricional, a gente sabe que as feiras elas têm que se fortalecer e não é só o agricultor que tem que fortalecer, o consumidor ele tem um papel importante para levar para dentro da sua família, da escola, né? Questionar as escolas por que tem 30% do investimento das merendas tem que ser da agricultura familiar, né, orgânica. Então, assim, isso aí ninguém questiona, sabe? A gente vai na escola, eu tô lá, meu filho está na escola pública esse ano, e eu tô lá numa luta junto com o diretor para que o Estado proporcione a agroecologia para dentro da escola, que já está na lei, isso aí já foi debatido lá, entendeu? Já existe a verba dos 30% para a escola. Por que não chega dentro da escola um alface agroecológico? Sabe? Então, assim, é um questionamento que a população, e não é só na escola pública, tá? A escola particular é pior ainda porque eles colocam as cantinas terceirizadas e daí tu vai reclamar que tem lá um sacolé, tem lá um suco de caixinha, e aí tu vai questionar com a escola não se responsabiliza porque, entre aspas, não é dela a cantina. Aí tu vai para a cantina e reclama com o dono, daí ele diz que isso aí ele está liberado para poder vender aquilo ali, porque não existe ainda uma lei que diga que ele possa vender uma coisa ultraprocessada, entendeu? Então daí nós... Exatamente. Claro. Tá, obrigada. Pessoal, quem quiser contar mais um pouquinho da Thaís, que toca esse projeto de nutrição aqui no Nutris na Feira, pode acompanhar nas redes sociais da feira e também do Nutris na Feira, quando vai ter o próximo encontro, a próxima banca delas aqui, e também conversar mais sobre isso. Isso faz parte do projeto, inclusive, do processo de autogestão das feiras, que faz com que tenham uma feira com nutricionistas, que faz com que nós, aqui da Agapan, desde o início das feiras, estejamos aqui também porque acreditamos nessa feira, acreditamos na ecologia que pode ser gerada aqui. Então, essa faz parte da questão da autogestão. Muito obrigado, Thaís. Eu que agradeço. Pessoal, a gente já está encaminhando para o final, porque a feira também já vai começar a se organizar, né? Mas eu queria chamar aqui a Cláudia, mais uma representante aí das mulheres aqui na feira. Cláudia, que é uma das fundadoras, né, Cláudia, aqui da feira, né? E é uma produtora e que pode nos falar também, Cláudia, a gente abriu aqui o nosso bate-papo de hoje sobre reflexões ecológicas, falando como é que foi no início, né? O que te motivou e por que a questão ecológica ela é importante e ela precisa ser mantida aqui na FAI. Oi, bom dia. Bom, realmente eu estou aqui na feira desde o início, né? E a feira, então, começou como feira de agricultores ecologistas, não é à toa, né? Porque a gente queria marcar o ponto de que não seria simplesmente uma feira orgânica, né? Porque é importante manter a ecologia, manter essa relação de que a gente vai produzir, mas
conservando a natureza, né? E aí isso o que a gente vê de diferente é que se tem, então, nos cultivos uma diversidade, não só de cultivo, né? Que na feira se vê, né? Que tem, assim, muitos produtos diferenciados, mas também a gente mantém as matas e os campos nativos, né? Para poder produzir, mas também mantendo, né? A natureza como está, porque não só para a gente ter um alimento de qualidade, mas também a gente tem que manter o ambiente equilibrado para que se consiga produzir por muitos anos, né? E a gente consiga sobreviver, né? A gente está vendo assim muitos ataques que a gente vê, né, no ambiente, mas é importante se manter essa cultivo ecológico, né? Diz uma coisa. Opa, me diz uma coisa, o que que tu achas dessa intervenção na verdade já aconteceu em prefeituras anteriores, né, em governos anteriores, de querer botar amigos na feira e tal, pular a construção popular de anos, de 34 anos, para inserir os amiguinhos, porque o negócio está bom, né? Agora, e o que que tu acha da insensibilidade de botarem na lei essa proposta de lei, que a prioridade é para os porto-alegrenses? Quer dizer, que tipo de feira ia gerar isso aqui? Que tamanho ia ser a feirinha, né? Bom, a gente teve uma ideia disso na pandemia, né? Que teve um sábado que foi dito que não poderia vir ninguém de fora de Porto Alegre. Ou simplesmente aqui tinha 2, 3 bancas nessa quadra e na outra um pouco mais, né? Então, quer dizer, acaba com a feira vai diminuir muito e acaba com a diversidade, né? Porque por mais que tenha gente produzindo em Porto Alegre, mas tu não consegue cultivar toda essa diversidade que tem aqui, porque é importante ter clima diferente, ter solo diferente, né? Então vem gente de vários lugares do estado justamente para trazer essa diversidade para cá, né? Aí a gente vai ter, bom, só o que cultivar no pátio, né, de casa. Exatamente, isso é uma coisa importante. Só uma insensibilidade, um desinteresse, uma postura ditatorial propõe a feira. A riqueza da feira são os produtores que vêm de longe, né? Acordam de madrugada para vir para cá e trazer produtos completamente diferenciados. Nós teríamos uma feirinha desse tamanho, e não a maior do Brasil, se fosse para Porto Alegre. Agora, por que que um ser humano desse propõe uma lei estúpida dessa? Porque ele quer passar para os amigos. E esse pessoal que vem de longe para nos trazer essa qualidade de alimento, não vota nele, entendeu? Porque não é de Porto Alegre. Então, tu vê como uma visão política reduzida, cretina, para dizer a palavra correta, ela pode nos levar a uma destruição de uma feira, de uma construção popular de 34 anos. Cláudia, eu sei que tu tá lá na tua banca, né? E deu uma fugidinha aqui. Queria que tu falasse um pouquinho o que tu espera da continuidade desse processo aí que está acontecendo do PL, né? Bom, eu espero que a gente consiga reverter, né? E que mantenha a gestão aqui, a autogestão, né? Porque a feira só existe há 34 anos dessa forma, porque sempre se teve autogestão, né? Porque quando ela foi criada pela Colmeia, mas mesmo a Colmeia fez com que a feira tivesse autogestão, ou seja, os agricultores se reuniam, e é o que a gente faz até hoje, né? A gente segue se reunindo e organizando, então todo esse espaço aqui é tudo organizado por nós, né? Então, existe o nutricionista da feira porque a gente faz questão de ter, né? Existe a Agapan aqui, existe pessoas trabalhando aqui para manter essa organização, além das próprias de nós, né, agricultores, mantendo a produção aqui, mas tem toda uma organização da feira que existe porque a gente mesmo se auto-organiza, né? Se depender da prefeitura, não vai acontecer isso, né? E aí vai ser uma feira normal, né? Normal como qualquer outra que não uma feira ecológica, né? Porque quando a gente iniciou a feira aqui, há 34 anos atrás, né? Quer dizer, em Porto Alegre já existiam feiras, né? Sempre teve feira em Porto Alegre, em vários locais, né? Só que era feira. Às vezes tem algum produtor, mas a maioria é atravessador, né? E aí, quando se iniciou a feira,
tinha esse diferencial que, além de ser uma feira ecológica, deveria ser direto, né? Venda direta de produtor para o consumidor. Então, isso é importante, né? Foi fundamental e foi um grande diferencial, né? Mais um diferencial, quer dizer, era a produção, era e continua sendo, né, a produção ecológica, mas também a venda direta para ter essa relação, né? E a gente vê que foi assim um grande ganho, né? E o que se vê, a gente tem uma relação assim com muita gente aqui que não teria se fosse uma feira só de atravessador, né? A gente, o pessoal que vem comprar viu meus filhos crescerem aqui, né? E eu vi filhos de outras pessoas crescerem que agora estão comprando produtos, então isso é um diferencial, quer dizer, não é um ponto de venda apenas, né? Que é isso que a prefeitura e quem é insensível pensa, não, é ponto de venda, então vamos botar lá os amigos para vender porque é um nicho de mercado. Mas não é isso que a gente quer, não é só isso, a gente quer E nós conseguimos criar uma relação diferente, né? Uma sociedade diferenciada aqui nesse espaço, né? Onde a gente tem essa relação, onde a gente pode até lembro assim, uma vez até uns clientes que sempre vinham na feira e daqui a pouco, semana que vem não venho porque eu vou viajar, né? Então avisa que não vem porque sabe que daqui a pouco a gente vai se preocupar, porque sempre vem, o que houve? O que aconteceu? Eu me lembro uma outra que até voltou, ela é francesa, né? Mas ela voltou para a França, mas quando ela morava aqui, ela veio e disse, vou ficar um tempão fora, não se preocupa. Então, assim, isso é uma relação que a gente tem, que a gente sabe que existe esse cuidado, né? Essa preocupação, né? O amor que se tem, né? Não é a relação financeira só do dinheiro, sim, aquele amor, assim, como a gente produz com amor, a gente entrega com amor aquele alimento, né? Porque o consumidor, né? O parceiro urbano também recebe, né? Aquele alimento com amor, porque vai alimentar a alma também, né? Não só o corpo, mas também a alma. Uma visão que ajudou a criar essa feira, esteve aqui dentro, e isso não tem palavras para superar a forma como ela colocou isso, e ela fecha com como nós abrimos, falando a questão da ecologia tem tudo a ver com as relações que não está sendo percebida pela prefeitura, que não tem relação com a comunidade aqui. Então a gente pede para que a prefeitura retire esse projeto de lei e volte a conversar com a comunidade. Nós somos consumidores, somos produtores e nós estamos pedindo retire, porque esse projeto de lei não contempla a ecologia da Feira de Agricultores Ecologistas. Está no nome da feira. Essa feira tem ecologia no nome porque é isso que ela é e é isso que o movimento ecológico gaúcho e brasileiro certamente apoia. Nós precisamos que a FAI continue firme, resistindo a essa pressão que quer destruir o que nós temos de melhor, que é a ecologia nas relações. Gente, muito obrigado. Milanês, muito obrigado também pela tua participação. Pessoal público, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo e